Não é um podcast de ASMR, mas às vezes podia ser. Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como é que está esse coração? Como é que está essa cabeça? Que pensamentos é que estão a fluir hoje ou não? O episódio de hoje vai ser confortante, ou pelo menos eu espero que seja. E já vou lançar aqui esta frase que vai ditar o início deste episódio, que muitas vezes a pior opção é a melhor opção. Vamos supor que tu estás em casa há uma semana e tens zero vontade de sair. E por senso comum sabes que ficares em casa durante muito mais tempo só vai piorar a tua saúde mental, saúde física e etc. No entanto, vamos supor que a única coisa que te traz motivação num breve instante para sair de casa é ir a McDonald's. Se for por uma perspectiva de saúde física, o McDonald's definitivamente não é a melhor opção. No entanto, há momentos em que a nossa lista de prioridades tem que alterar um bocadinho. Tem que ser modificada de acordo com aquilo que nos traz mais bem-estar nesse momento. Isto não é uma desculpa para fazer coisas que nos põem ativamente mal constantemente. Não. Mas em momentos em que nós precisamos de uma opção, muitas vezes a pior opção é a melhor. Ou seja, a pior opção para outras pessoas, na verdade, pode ser a melhor para ti. Se tu estás em casa há uma semana, fechada, e a única coisa que te traz motivação é oh meu Deus, eu ia mesmo ao Mac agora e pedi o Big Mac. Vai. Se tu começares logo com impedimentos mentais, ou até te deixares ser arrastada pelo julgamento de outras pessoas, mas também só estás de casa para isso. Ou o que seja. Tu não te permites a sequer poder alterar a tua decisão assim que sais de casa. Tu dizes, ok, estou em casa uma semana, vou ao McDonald's. E estás a sair de casa, já tomaste esse passo. Ou seja, não importa se na verdade tu vais ao Mac ou não. Mas se foi o Mac que te fez querer sair de casa, o primeiro passo está dado. É assim. Às vezes a pior opção é a melhor. Eu hoje tenho o meu caderninho para não estar aqui com cortes. Corta vídeo. É que eu tenho passado a editar os episódios e depois começo a procrastinar e depois começo a não querer gravar mais e pronto, mini desabafo. Também tenho os meus momentos. Meu caderninho, muito fofo. Portanto, se não é bom para a saúde, ok, mas é aquilo que te faz com que saias de casa. Perfeito, sai. E se mudares de ideias pelo caminho, tanto melhor. Se te apetecer ir ao Go Natural. Mudando de tópico, esta mensagem já está entregue. Vamos supor que tu tens um hábito, ou queres inserir um hábito na tua vida, de fazer a cama. E sabes que fazer a cama de manhã, para algumas pessoas, em algumas circunstâncias, não é a melhor opção porque não deixa que a cama areje. No entanto, vamos supor que tu estás a tentar get your shit together, né? Em que estás simplesmente a tentar construir uma rotina e a ser uma pessoa melhor para ti mesma. Não interessa se a cama vai arejar ou não de manhã. Se te fazeres a cama de manhã, faz com que já tenhas aquela base sólida de ok, posso continuar com o meu dia. Deixa assim. E isto liga-se ao primeiro ponto, que é às vezes a pior opção é a melhor opção. Muitas vezes a maneira como tu estás a fazer uma coisa pode não ser a melhor, o elaborar menos as coisas faz com que elas se tornem mais eficazes. Muitas vezes. Ouviste? Pronto. Faz só. Tenta não elaborar, tenta não exigir demasiado de ti a toda a hora. E se tu já tens um nível estabilizado numa certa coisa, aí sim, podes prosseguir para o nível seguinte. Isso é como? Se tu queres começar a fazer batidos, tu não precisas da maneira perfeita para fazer os batidos ou das combinações perfeitas, só precisas de fazer.
Pode não ser a maneira mais elaborada, pode até ser a pior maneira possível de fazeres um batido, mas estás a fazer. E qualquer ação vai ser melhor do que pensar em fazer. Ao pensar em fazer, tu podes pensar 50 vezes em fazer uma coisa, isso não é o equivalente a fazer essa coisa. E especialmente para pessoas perfeccionistas, às vezes é bem possível que nós fiquemos presos em ciclos de não vou fazer isto porque se não for para fazer perfeito, de que é que serve? E a verdade é que esse perfeccionismo só atrasa. Esse perfeccionismo, venha de que raiz vier, só atrasa e impede com que tu tomes ações para as coisas. Portanto, faz só. E com o tempo podes elaborar e aprimorar a maneira como fazes as coisas. Mas às vezes a prioridade é só fazer. Às vezes a prioridade é só sair de casa e não necessariamente comer a melhor refeição possível. Pronto, e assim que já estás a sair de casa com mais regularidade, podes largar o Mac um bocadinho. Deixar ali para uma refeição ocasional. E da mesma forma, se alguma coisa é boa para ti, em termos gerais, mas neste momento da tua vida, não te traz satisfação, não te traz alegria, não te traz bem-estar absolutamente nenhum, larga. Ou pelo menos altera. Talvez, em vez de ser sobe um nível, deixa um nível. Vamos supor que durante muito tempo tu corrias todos os dias e isso trazia-te imensa satisfação. E agora estás numa fase em que a corrida não te traz satisfação absolutamente nenhuma. Não corras todos os dias. Diminui. Tu não estás a falhar por diminuir. Na verdade, estás a ganhar mais consciência das tuas próprias necessidades de acordo com o teu corpo, mente e espírito. Reduz. Esse reduzir não é falhanço, é equilíbrio. Às vezes nós só precisamos descer de nível. Isso não é necessariamente uma regressão, é como é que se diz a palavra? Recalibração. Pronto. Recalibração. O antigo eu tiraria esta parte do vídeo, mas eu vou deixar. Eu quero fazer o mínimo de cortes possíveis neste episódio. Ok. Mesmo que antes alguma coisa que tu faças te trazia muito, muito bem-estar, o importante é o agora. Portanto, se agora essa coisa não te traz bem-estar, aprenda a largar. Seja o que for. Eu esta semana pus um vídeo na rede vizinha em que eu disse, desiste das coisas, aprenda a desistir das coisas que não te trazem bem-estar. Essa desistência, quando tu estás no caminho errado, não é desistência, é redireção. E quanto mais tempo tu passares no comboio errado, mais longe tu ficas do comboio certo. Mais tempo perdes. Desiste. Mas eu antes gostava tanto disto, ok, mas não gostas agora. E isso é mais do que suficiente. O agora importa muito mais do que todas as coisas que tu possas pensar em relação ao passado. Não sei se isto fez muito sentido, mas vou tentar dizer isto de outra forma. Mesmo que uma coisa te tenha trazido imenso bem-estar, imensa alegria, super feliz a fazeres essa coisa durante vários anos, se agora não te sentes, larga. E mesmo que, especialmente se, essa desistência puser outras pessoas à tua volta desconfortáveis. Porque se o teu motivo para não desistires ou para não largares uma coisa da tua vida, seja ela uma relação, seja ela um trabalho, seja ela um hábito, o que for, se o motivo pelo qual tu não largas é para deixares alguém à tua volta confortável, mais uma razão ainda para largares. Porque mais vale viveres uma vida que seja desconfortável para os outros, porque não estás a viver de acordo com as expectativas dessas pessoas em relação a ti, do que viveres uma vida que seja desconfortável para ti só para manteres os outros confortáveis. É assim, Deus, universo, força criadora, deu-nos um cérebro e um corpo para nós cuidarmos, que é o nosso. Nós não temos 2 cérebros, nem 2 corações. Talvez existam algumas pessoas com
anomalias nesse âmbito, o que eu acho fascinante. Mas não é, pronto, numa conversa geral, cada pessoa tem um cérebro e um coração. E um corpo. Portanto, foca-te nisso. Porque ao fim do dia tu deitas na almofada e tu és a única pessoa que tu tens. Portanto, tens de estar confortável. O máximo possível. Mesmo que isso deixe as pessoas à tua volta desconfortáveis. E eu aqui não estou a dizer no sentido de magoar os outros ou fazer algo propositadamente para afetar o bem-estar das outras pessoas. Não. Até porque o nosso bem-estar não deve vir ao custo do mal-estar de alguém. Mas há aqui uma linha fininha, que é preciso ter o discernimento. Esse mal-estar, vamos supor que tu tomas uma decisão e a pessoa fica extremamente chateada ou triste. Tu também não és responsável pelas emoções nem pelos sentimentos das outras pessoas. Isso é uma coisa que tu nunca vais conseguir controlar. Tu és responsável, sim, é como é que tu lidas com isso e como é que tu geres as coisas na tua vida da forma mais eficaz possível para ti. E da forma mais confortável. Isso não significa que não te importes com os outros, isso significa que te estás a priorizar. Que foi uma das coisas que eu também falei no último episódio do podcast. Prioriza-te. Está na hora. Permite-te mudar. A deixar coisas que antes gostavas, tal como eu disse. Permite-te a começar a gostar de coisas que antes não gostavas. Mas eu nunca gostei disto. Mas... Olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, durante muitos anos, desde criança, detestava castanho. Tipo, a cor, usar. Não. Ninguém me encontrava com castanho. Impossível. Porque tive de usar uma farda na escola, onde estive, durante muitos anos. E eu sempre detestei que me forçassem a vestir coisas que eu não queria e não gostava. E como a farda era castanha, eu ganhei assim uma certa comichão e uma aversão a usar castanho nas minhas roupas. E com que para mim essa cor definitivamente não entrava na paleta do meu estilo. Até que eu dei por mim um dia a olhar para algumas coisas castanhas e a pensar, uau, que bonito. E imediatamente eu tive, mas eu não gosto. E depois eu disse, calma. Eu não gosto, mas neste momento estou a gostar. Neste momento consigo imaginar-me a usar. Nos anos anteriores, às vezes a minha mãe tentava comprar alguma coisa, ou até eu via as minhas amigas a usarem certas coisas castanhas e achava que ficava lindo nelas, mas jamais conseguia imaginar em mim. Isso era no passado. E agora eu uso castanho. Pouco e pouco. Limites. Mas eu uso. Pronto, isto é um exemplo banal e muito superficial para algo que também se aplica a coisas mais profundas. Lá porque antes detestavas um certo tipo de exercício físico não significa que agora não vais gostar. Isto aplica-se também a pessoas. Se tu sempre achaste alguém insuportável, primeiro, por mais desconfortável que esta realidade seja, se tu achas alguém completamente insuportável, isso também diz muito de ti e não necessariamente da outra pessoa. Quando alguém, seja quem for, tem um efeito avassalador em nós, essa pessoa está a mostrar alguma coisa em nós que necessita de reavaliação ou... What's the word? Ou que necessita de pesquisa interior. Fazer-te a pergunta, porquê é que eu acho esta pessoa tão insuportável? Pronto, eu vou deixar esta pergunta por aqui, porque isto é um tema para outro vídeo. Mas pronto, é isso. Quando alguém nos causa uma reação muito exacerbada, é uma boa altura para nos questionarmos porquê. E irmos mesmo ao fundo da questão. O que eu ia dizer com isto é, se durante muito tempo achaste alguém completamente insuportável e agora, vamos supor, já não falas ou já não vês nada dessa pessoa há anos e alguém traz esse nome a uma conversa, permite-te abrir a mente a estares curiosa.
a realmente averiguares, eu ainda acho esta pessoa insuportável? E se eu acho, porquê? Pronto, isto é só um exemplo. Como eu gosto muito de vos dar 1000 exemplos para uma coisa. Continuemos. Neste tópico de não desistir, ou ficar no caminho, ou não ficar, não compares o teu caminho, o teu, tal como eu disse, um cérebro, um corpo, um coração. Não compares o teu caminho, o teu, ao de mais ninguém. Lá porque certas coisas funcionam para umas pessoas não significa que vão funcionar para ti, nem vice-versa. Especialmente se essa comparação só te leva a aumentares o teu próprio sofrimento, não é o caminho. Esse definitivamente não é o caminho. Mas esta pessoa não desistiu. Ok, e? Isso não significa, isso não é uma regra ou uma métrica que tu tenhas que seguir. Como a pessoa não desistiu, eu não vou desistir. E se para ti desistir nem é uma opção, tu pensas, mas eu não tenho força para fazer isso, ou isso não é uma opção para mim. Questiona-te. Não fiques só por essa frase, não fiques só, mas eu não consigo. Ok, não consigo, mas porquê? E vai ao fundo da questão. E mais do que isso, se tu queres comparar o teu caminho com o de alguém, pelo menos compara com todos os factos. E tu aí vais ver quando há certas circunstâncias na vida da pessoa que estão completamente perfeitas para que aquilo continue na vida dessa pessoa. Ou porque na verdade esse é o caminho dela, não significa que seja o teu. Se queres comparar, compara com todos os factos, com todas as circunstâncias. Averigua tudo. Não me estão a vir exemplos à cabeça, mas eu acredito que para ti que estejas a ouvir, alguma de vocês que esteja a ouvir, deve haver uma situação que vem à cabeça. Portanto, se queres comparar, compara com todos os factos. Porque senão nem vale a pena. Porque a raiz do sofrimento muitas vezes é a comparação. Muitas vezes. E não é só a comparação com as outras pessoas, é a comparação com nós mesmos. É aquela situação que eu disse ainda há pouco. Mas eu antes gostava tanto disto. Ok, mas não gostas. Se tu ficares fixada em seguir sempre o mesmo caminho linear que outras pessoas, ou comparando constantemente com o teu eu do passado, tu não te permites mudança, não te permites crescimento, é uma linha de estagnação, de morte ao crescimento e à tua evolução pessoal. Se tu estás a ouvir este episódio e a ouvir o meu podcast, acredito que não seja algo que tu queiras propriamente que desapareça da tua vida. É evolução pessoal. Também no que toca esta raiz do sofrimento e de comparação, muitas vezes os pensamentos surgem que para estares feliz tens de fazer uma certa coisa igual a X pessoa. Que para seres feliz tens que seguir certos passos. Que para seres feliz tens de ser igual a alguém ou que essa pessoa seja igual a ti. Outra coisa que eu falei nos episódios, um dos últimos, em que eu digo que nós não podemos pôr a nossa paz interior e o nosso bem-estar nas mãos de alguém ou de alguma coisa. É um território muito perigoso. Território, olha. Escolha um dos dois. Mas sim, eu falei isso nos episódios e acho que vem a calhar com este. Olha, lembrei-me, as luvas. Lembrei-me não, olhei para o caderno, porque tenho este... As luvas também são feitas para as mãos. No entanto, não cabem em todas as mãos da mesma forma. Inclusive, há pessoas que não têm mãos. Vamos dizer o quê? Que a pessoa é um falhanço de vida e que... não, mas tu tens que usar luvas porque toda a gente usa e... É assim, pões nas mãos. Sim, mas não... One size does not fit all. I'm gonna say that one more time. One size does not fit all.
Esta coisa de tamanhos únicos é só na moda mesmo. E mesmo assim, com tamanhos únicos, não vai ficar igual em pessoas que partilhem até do mesmo tamanho. Cada pessoa é única, à sua maneira. Isto é daquelas frases clichês que toda a gente se habitua a ouvir. Cada pessoa é única. Sim, exatamente. Cada pessoa é única. É uma verdade que está tão espalhada e está tão abusada até, em termos dos momentos em que é partilhada, que as pessoas esquecem-se da verdade crua que está por trás dela. Portanto, vou repetir, as luvas também são feitas para as mãos e não servem igual em todas. Especialmente em momentos de redescoberta, em que tu te estás a levantar de muitas quedas, aprende a distinguir as coisas que te servem ou que não servem. Não baseado naquilo que achas que devia ser, mas baseado na realidade. Na tua realidade atual. Não se vai muito longe. Tenho um exemplo. Se tu antes tinhas o cabelo super comprido e fazias tranças até o umbigo, mas cortas o cabelo, tu não vais conseguir continuar a fazer tranças até o umbigo. E isto é óbvio. E talvez tu possas continuar a fazer tranças, mas não tão longas como antes. Estas coisas óbvias, e o motivo pelo qual eu também gosto de dar exemplos de coisas visuais, é porque elas são palpáveis. São coisas tangible. Estou-me a esquecer da tradução disto em português. Tangíveis. E o motivo pelo qual eu gosto de dar esses exemplos é porque depois o ter um exemplo físico é mais fácil de imaginar o outro lado, coisas que não consegues ver logo. Pronto, é isso. Para terminar este episódio, vou deixar aqui uma pergunta para reflexão, que é: qual é o comboio errado em que tu estás na tua vida? Ou o caminho? Qual é a coisa que sabes que tens que largar? Mentira! Não vou terminar o episódio ainda. Vou partilhar mais uma analogia que me lembrei. A propósito de nos redescobrirmos e largarmos certas coisas ou construirmos coisas novas. O conceito de Roma. Roma não foi construída num dia, todos os dias... Roma não foi construída num dia, todos os caminhos vão dar a Roma. Todos nós, na nossa vida, temos algo que é Roma. Pode ser um trauma, pode ser um hábito, pode ser uma dor muito grande, seja o que for, em que todos os caminhos vão dar a Roma. Agora imagina o que seria se uma pessoa sozinha tentasse desconstruir Roma. Não. É impensável. Não dá. Isto é mais, lá está, um dos exemplos tangíveis. Visualizar isso. Imaginar. Não é possível. Lá porque tu não consegues visualizar Roma, vamos supor que é um trauma, tu não consegues visualizar exatamente o trajeto, tudo. Até podes conseguir dizer aconteceu assim e causou isto, mas não consegues ver todas as ruas, não consegues ter a perspectiva de Bird Eye. É impossível desconstruir Roma num dia. Muitas vezes para desconstruir Roma é necessário mais do que uma pessoa. Para essa desconstrução acontecer de Roma, porque todos os caminhos vão lá bater, tu não consegues fazê-lo sozinha e está tudo bem com isso. A vida, tu tens tu para te preocupares e para gerires a tua vida, mas também tens de permitir que outras pessoas entrem nela para te ajudar e para te ajudar a desconstruir Roma. Muitas vezes a chave é o tempo, outras vezes não é. Outras vezes é a ajuda, como eu falei. Outras vezes é a eficácia e as ferramentas que tu usas. Pronto, é isso. E agora sim, volto. Agora sim, vou terminar o episódio. E deixo estas duas perguntas. Qual é o comboio errado em que estás neste momento da tua vida e o que é que te impede de sair desse comboio? E se nada te impede, tanto melhor. Sai.
Se calhar a única coisa que te impedia era teres a consciência que estás no comboio errado, e se eu trouxe isso, ainda bem, só iluminei uma coisa que já estava em ti. Mas, se não sabes, averigua. Averigua, vai mesmo ao fundo, como eu gosto de dizer. E a outra pergunta: qual é a tua Roma? Ou tens alguma coisa que seja Roma? E se tiveres, não te martirizes tanto e não conseguires desconstruí-la de um dia para o outro. Porque Roma não foi construída num dia. E é isso. Não te esqueças de continuar a criar o teu recanto de luz no resto do dia, ou na semana, ou no mês, o que seja. E obrigada por me teres ouvido e até o próximo episódio. Beijo.